Oi, gente, começando mais um podcast da AMES. Hoje a gente está aqui com a psicóloga, neuropsicóloga... Sou psicóloga, sou neurocientista. Neurocientista. Deixei os testes de lado. Deixou de lado. Então, hoje você é uma psicóloga, mas já foi uma neuro, né? Então, Karina Perró. Isso. Eu gosto muito do seu conteúdo e eu queria muito te conhecer, ter aqui teu conhecimento também. Primeiramente, quero te conhecer, saber de onde vem esse conhecimento, para a gente poder bater um papo aqui de colega para colega, apesar de eu ser psicanalista, né? Mas eu gosto dessa área que você domina aí. Que bom, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. Então, Karina, me fala um pouquinho, como que você começou na psicologia? Foi uma paixão? Foi assim, você caiu de paraquedas? Caí de paraquedas. Na verdade, não. Eu pensava em fazer medicina, eu sou muito apaixonada pelo corpo humano, biologia. Eu sou muito alucinada pelo corpo humano, eu acho que não tem nada mais perfeito do que a mente isso. É o corpo, né? A mente e o corpo, mas quando eu penso no corpo, você pensa na pequena veiazinha que tem a função dela, e aí quando você entra... É uma paixão, sabe? Você vai lá estudar célula, aí você entra na célula, vai estudar as organelas, aí você entra na organela. É um negócio tão absurdo e me encanta desde pequena. E o que te fez? Você brincava quando era criança? Eu, na quarta série, eu viajava muito com a minha avó e levava alguns livros e resolvi, não sei porquê, levar o livro de biologia. Levei lá Diário de Anne Frank, o Diário de um Mago, Alquimista, né, que era o Paulo Coelho, e o meu livro de biologia foi comigo. E aí fiquei muito apaixonada por estudar as organelas e tal. E aí quando eu voltei, meio que fui construindo essa ideia de que eu queria fazer alguma coisa voltada para o corpo humano. Então... Você pensou na medicina? Pensei na medicina. E a grande verdade é que quando chegou perto, eu percebia que eu ia muito bem nas provas, né? Eu sempre tirava nota alta, só que um tempo depois, sei lá, um mês depois, eu olhava para minha prova e falava, como assim que eu tirei essa nota? Porque eu não lembro mais disso, né? Então eu estudava errado. Tá. Tipo, vai estudar história? Estuda de última hora, decora. Ou até entende, mas não teve tempo de consolidar a memória. E 2 semanas depois, um mês depois, aquilo lá não faz sentido. Sim. Então, eu comecei a ficar assustada com isso, porque ainda se tivesse uma psicóloga que me falasse, claro, não é que você é burra, é que você não estudou várias vezes para poder consolidar. E você já se cobrava, então? Nasci assim. A quarta série levar um livro de biologia não é muito normal, né? Me cobrava, não tem nada a ver com meus pais nunca me cobraram, eles são muito tranquilos. É o meu chip, eu nasci assim, eu tirava 9 e eu dava uma choradinha, assim, eu sabia que não era pra chorar, mas incomodava, porque eu tinha estudado pra tirar 10. Você é filha única? Não. Ó, a psicanalista já começando a investigação. Pode investigar. Porque geralmente, e não tenho competição com meu irmão, é um negócio de... É uma exigência mesmo. Sua mesmo, minha, né? E aí a medicina caiu por água abaixo? Não, e aí eu olhei e falei, gente, como é que eu vou fazer uma prova para lembrar das coisas da vida inteira? São nomes, né? Mas não contei para ninguém que eu tive esse medo, foi só o pensamento e... Nossa, que sofrimento, né? Besteira, né? E aí um dia eu cheguei pra minha mãe e falei, eu não quero fazer medicina. Por quê? Não, acho que não é isso. Porque se ela tivesse perguntado, né? Era medo. E aí eu falei, não sei o que eu vou fazer. E eu lembro que eu tava na sala, assim, ela falou, Cá, você adora dar aula pros seus amigos, então você poderia gostar de pedagogia, você adora ajudar seus amigos, então você podia fazer psicologia. E aí eu não ouvi mais nada depois, porque eu falei, meu Deus. Não tinha pensado nisso? Nossa, foi ótimo eu ter tido meus medos, porque a psicologia tem muito mais a ver comigo. E aí eu fui na banca de jornal, porque eu não sou novinha, comprei as revistas de profissão, comprei de antigamente psicologia. Tinha, né? Que bacana. Era melhor, né? Ajudava. Tudo bem, tem o Google. E aí eu li a psicologia, quando eu li até o que tinha de matéria,
Eu fiquei muito entusiasmada e lembro muito da sensação de, no primeiro dia de aula, eu saber que eu estava no lugar certo. Então tive sorte, né? Você teve sorte porque você pensou antes, né? Porque a psicologia, ela tá ligada ao corpo humano, né? Então, você não deixou de sair dali, você só não fez medicina, você só não é uma médica. Exato, né? Mas você vê como os amores ficam na gente. Sim. A primeira coisa que eu fiz, eu fiz estágio, tudo, mas o estágio que eu pus a cabeça foi psicologia hospitalar. Entendeu? Aí tava eu do lado dos pacientes, aprendendo sobre doenças, não sei o quê. E quanto mais aprendia, mais me encantava. E como você foi para esse lado de neurociência? De neurociência. Então, eu fiz a primeira especialização em psicologia hospitalar, no INCOR. Sim. Aí eu fiquei muito apaixonada lá. E chegou a trabalhar com a Lília? Sim, ela foi supervisora na época. Que legal. É um sobrenome difícil, né? Schwartz. Ana, a filha dela, Ana, eu falo pra Luísa que é Swarovski. Isso aí, ela por aí. Estudou com a minha filha, elas fizeram direito. Que legal. Então, a chefe do departamento é a Valquis, né? Não. Belkis, Vilma Romano. Vilma Romano. Vilma, o último nome aqui não é. E aí a gente está no mesmo tempo. Tamo. E eu fiquei apaixonada pela doutora Belkis, por ela ter sido uma das grandes pioneiras, né? De ter feito a nossa profissão, ter dado a mão para a medicina. Eu sou muito grata, Belkis, eu falo dela, eu me emociono, assim, sempre. Ela é apaixonada pela psicologia. Hoje ela saiu, né, do INCOR, e ela foi muito importante para mim, porque eu fiz, tá? Com ela, aprendi muito. Saí de lá com uma vontade de entender mais psicofarmacologia, porque os pacientes tomavam muito remédio e eu falei, gente, eu preciso entender disso, a faculdade tinha dado muito pouco. Aí eu fiz uma formação em medicina comportamental na Unifesp, que era multidisciplinar, eu tinha aula de tudo que altera comportamento. Caramba. Então era psicofarmacologia, porque remédio altera comportamento, meditação, porque já tinha saído estudo, doutorado no Brasil de que a meditação altera comportamento. Tinha hipnose, porque a hipnose você consegue, por exemplo, reduzir dor para uma paciente fazer uma cirurgia. Sim. Então altera comportamento. TCC, porque altera, né? Terapia cognitivo-comportamental. E outras matérias que vinham dar esse suporte, neurofeedback, biofeedback, que são aparelhos, né, que também alteram o comportamento, enfim. Tudo para alterar comportamento, tudo para, né? O que existe dentro da medicina, ou baseado em evidência, que altera comportamento. Aí foi um mergulho muito legal. Aliás, tem até uma coisa antes que você deve ter um monte de gente que te acompanha que é aluno de psicologia, então eu vou contar uma coisa que veio antes, que foi muito importante para mim. Na faculdade, a gente teve muita supervisão em psicanálise, no INCOR também, mas eu queria saber se era isso mesmo que eu ia seguir, porque eu tinha algumas desavenças, eu tinha alguns conflitos internos com algumas coisas que eu falava, eu não acho isso, será que algum autor acha diferente? E aí, o que eu fiz um dia? Eu peguei uma folha e falei... O que eu acredito sobre como se forma a mente? Né? Como se forma a mente? E aí eu comecei a escrever tudo que eu achava que tinha a ver. Né? Por que a Karina tem, na época, sei lá quantos anos eu tinha, 26 anos, eu pensei, o que fez a Karina ser a Karina? Minha mãe? Sim. Meu pai? Mas não foi só minha mãe e meu pai, meu irmão. Putz, eu mudei muito quando eu tive um cachorro, porque eu tinha medo de cachorro e quando eu tive cachorro eu perdi meu medo, então ele também me transformou. Minha avó, meus professores, meus amigos, meus inimigos, né? Tá, eu fui escrevendo, aí eu fui pondo, você acha que é genético também? Sim, porque se tem gente com síndrome de Down, que era o que eu pensei na época, eu tinha trabalhado com criança com TEA e síndrome de Down. Pô, isso altera, faz a pessoa ser daquele jeito, né? Tanto que você tem características em comuns entre eles, então eu pus, então deve ter alguma coisa a ver com genética. E aí eu fui escrevendo todos os tópicos que eu acreditava. E quando eu olhei para aquilo, eu falei, isso aqui a psicanálise não fala. Tem que achar alguma teoria que caiba o que eu acredito. Mas você fez
essa eliminação, vamos dizer que eliminação porque você estava indo para psicanálise, é isso? Não, porque eu já tinha feito grupo de estudo com um psicanalista e tal, e o conceito da formação da mente do ponto de vista psicossexual, ele me incomodava. Eu achava que poderia ser também, mas não exclusivamente. Isso você está falando do Freud, né? Estou falando da do psicanálise Freud. do Freud. Exato, que era o que eu tinha, sim, entendeu? Sim, tive muito pouco de Winnicott. E hoje tem mais, né? Eu sou de 96 da faculdade, né? Então a minha faculdade era bem psicanalista. Sim. E aí eu escrevi, e aí eu falei, agora, ao invés de eu me encaixar, quer dizer, né, toda instituição que eu vou, eu tenho que falar na linguagem que as pessoas querem ouvir, porque era isso, eu tinha que fazer supervisão no INCOR falando a linguagem que a minha supervisora queria, porque ela era psicanalista, então eu tinha que olhar o paciente com o viés dela. E eu falei, eu não quero estar numa instituição em que eu tenha que falar a língua da instituição, eu quero que eu encontre uma teoria que bata com o que eu acredito. Sim. E nessa, aí já existiu o Google. Para minha sorte, eu fui pesquisar as teorias que tinha e eu via que tinha mais a ver com o que eu acreditava, que era a terapia cognitivo-comportamental. Que na época não era muito, não estava muito em evidência, né? Era mais a psicanálise Exatamente. mesmo. E então, a freudiana, né? A freudiana. E aí eu consegui achar a terapia cognitivo-comportamental dentro da medicina comportamental da Unifesp, era uma das cadeiras. Então eu falei, pô, ainda lá tem psicofarmacologia, tem hipnose na Unifesp, vou fazer isso aqui. E dei muita sorte, eu amei a formação. Aí vem a Belkis, né? Porque eu acabei essa formação, abriu vaga para trabalhar no INCOR. E aí eu falei, vou prestar. Óbvio, vou ser psicólogo hospitalar, a doutora Belkis me conhece, sabe que eu sou responsável, eu vou entrar. Fiz a prova, passei, fui para entrevista, passei na prova, eu pensei, eu vou entrar nessa entrevista, o pessoal sabe que eu faço as coisas direitinho. Fiz a entrevista e não passei. Frustrou. Não, aí a Belkis estava na mesa, ela falou, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei, eu quero trabalhar aqui, né? Ela falou, não, você não quer não, você está vindo aqui porque aqui é um lugar seguro para você, você quer ficar embaixo da minha saia. Eu falei, é verdade. Eu falei, mas eu quero trabalhar aqui. Porque eu queria mesmo, eu não tinha um trabalho fixo, né? Eu tinha arranjado um trabalho em 3 clínicas, mas eu queria trabalhar no INCOR. E hospital, né? E com a Belkis, eu queria mesmo. Mas ela falou, você tá aqui porque você quer ficar embaixo da minha saia e eu não vou deixar. Porque você vai abrir o seu serviço de psicologia. Olha que bonitinha. Eu saí de lá chateada com ela, porque eu pensei, pô, mas quem decide minha vida sou eu, não é? Tipo, me dá um trabalho. Tudo bem que eu posso ter um potencial para mais, mas eu tô com medo, eu quero ficar aqui. E não tinha esse outro lugar. Mas ela foi tão enfática que eu saí de lá e eu criei um serviço de psicologia mesmo no Hospital Sepaco. Ela te inspirou, né? Ela pra mim, ela enfim, a inspiração e de fato foi a mulher que me empurrou, literalmente, fui tropeçando. Mas ela falou, você vai criar o seu serviço e tudo que você aprendeu aqui você vai abrir em outro lugar. E aí foi o que eu fiz no Hospital Sepaco, onde eu fiquei 12 anos, criei uma equipe, criei uma empresa, né? E até aí, então eu estava Você que desenvolveu lá no Sepaco? Fui eu e tinha uma psicóloga antes, né, que é a Valéria, que foi com quem eu fiz estágio, mas ela foi pro Einstein. E ficou essa vaga. Como eu tinha feito estágio lá, eu fiz a entrevista e passei. E aí eu era uma psicóloga lá, normal, foi construindo processos. Aí eu lembrei que a Belkis me falou, porque eu era só uma psicóloga hospitalar. Aí eu falei, gente, não gosto do serviço do jeito que tá. Criei uma proposta, tudo que eu aprendi com a Belkis, pode ter atendimento assistencial, podemos fazer pesquisa, podemos educar as pessoas, né, fazer psicoeducação e tal. Aí eu criei uma empresa com assistência, ensino e pesquisa, né, a Psicocare, e levei lá para o dono do hospital, né, para o diretor clínico e falei, eu criei uma empresa e acho que a minha empresa pode fazer muito mais pelo hospital. E aí ele me contratou como PJ, ele contratou a minha empresa e aí eu comecei a crescer lá dentro, né? Que bacana. Você é corajosa, né? Empreendedora. Corajosa. Eu acho que tenho coragem. Faço com medo.
Não é que eu não, né? Você viu lá na infância que Mas eu tinha medo. o medo não paralisa, Não paralisa. Né? E nem na infância, né? Na infância Nunca. você se calou, mas você arrumou eu criei estratégia. Você sabe que estratégia é uma coisa que eu vim pensando... Eu escrevi sobre estratégia hoje, eu acabei de postar sobre estratégia. O que é sobre? Eu postei o seguinte, né? Tem várias coisas, mas eu postei o seguinte. Quando eu aprendi a dirigir, eu tinha, como todo mundo que está aprendendo, medo de ladeira. Sim. Todo mundo tem medo. Quando aprendi... Era manual, né? E aí, eu criei uma estratégia. Eu pensei assim, gente, vai morrer uma hora. Eu vou ligar o alerta, eu vou fingir que quebrou o carro. As pessoas vão sair de trás e quando saírem, eu faço no meu tempo. Pronto, resolvi. Eu resolvi o meu problema. Porque o problema era a pressão, né? As pessoas ali esperando que você fizesse e você... E a gente não é assim que a pessoa fica com medo porque alguém vai buzinar atrás. E eu falava, ai, quebrou, sinto muito. Que é a cobrança, né? Poxa, a pessoa pode esperar o nosso tempo, né? E a gente acha sempre que não, né? Isso. E no teu caso que se cobra... Não, e as pessoas realmente não são boazinhas, né? Não. Assim. Então, para tudo na vida... Eu fui pensando, e é isso que eu ensino para os meus pacientes. Eu crio estratégia para tudo, tudo. Então, a Velocity, que é a academia que eu vou, né? Tô fazendo propaganda para vocês, agora vocês podem, né, fazer uma parceria. Então, eu tenho preguiça. Como todo mundo, tem dias que você acorda. Hoje, por exemplo, eu Quero descobrir essa Tem várias estratégias, mas... Eu tenho preguiça como todo mundo. Então, para ela entrar na minha vida, precisou de várias coisas de estratégia. Uma estratégia muito importante precisamos ter um calendário fixo, onde tem o horário da sua academia. Você precisa saber que horas. Você não pode decidir toda semana quando você vai fazer. Porque você fala assim, vou fazer 3 vezes por semana. Aí passa a segunda, você pensa assim, hoje não, eu vou amanhã. Aí vai na terça, você fala... Hoje não, mas amanhã eu vou. Quando você vê tá na quinta, como é que você vai fazer as 3 vezes por semana e você não foi segunda, terça e quarta? Porque você todo dia vai decidir se vai ou não vai. E óbvio que você não vai. Tem que decidir antes. E não negociar com a decisão. A minha tá horário marcado. É terça, quinta e domingo. São os dias que eu vou. Não negociar com a decisão. Não porque a decisão... Permitir que você pense em outra estratégia. É isso? É porque decisão toma energia. Tá. A gente decide coisas o dia inteiro, né? Sim. Então, você quer fazer regime, ao mesmo tempo você quer fazer academia, aí todo dia você tá assim, como isso eu não como. Só hoje eu vou comer. Vou pra academia ou não vou? Então você criando já uma rotina ali, né? Você já se não você precisa... limpar, não que vai ser fácil, tá? Vai ser mais fácil porque você não precisa decidir. Sim. Então, o meu tá amarrado. Atendo às 7, às 8, às 9, às 10, acabei às 11, hora de me arrumar para ir para academia, acabou. Aí volta, toma banho e continua. Sim. Tá lá, tá bom. Quando chega esse horário, eu já sei que é o horário de ir. Eu já paguei, porque é um modelo de academia que você paga a aula antes, tá pago. Então, se eu não for, eu perdi aquele dinheiro. É mais uma estratégia inteligente. Tá? Que eles fazem, né? Eles fazem uma boa estratégia. Você está falando em estratégia e eu vejo que essa estratégia, né, que você está falando, ela é muito usada para dependentes químicos, né? Quando eles vão para uma clínica psiquiátrica, eles têm uma rotina ali, eles criam uma rotina para eles poder não ter tempo de pensar em algum tipo de abuso, né, de consumo. Pode ser. Hoje, os livros de medicina, né, de gestão em saúde, eles são cheios de estratégia para aumentar a chance do paciente fazer o que ele... Porque todo mundo sabe que não é que um diabético não come doce, mas tá todo mundo comendo doce. Tá todo mundo comendo, perto dele ali, né? Claro. E ele também tá comendo. Então, assim, a grande questão da medicina... as pessoas não aderem aos tratamentos. O hipertenso não toma o remédio, o diabético não cuida da alimentação, as pessoas estão obesas. Então, a gente sabe o que é para fazer e não faz. Sim. Não é? E você acha que hoje, nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas, elas têm essa condição de
criar alguma estratégia? Muita. Porque é tudo muito rápido. A gente estava falando de São Paulo, né? Tudo acontece. E assim, lidar com o imprevisto é uma das coisas que a gente tem que ter muita habilidade, né? Como é que a gente faz com a estratégia? Então, imprevisto já é imprevisto. Então, a gente não pode se desculpar pelos imprevistos, Não né? pode contar com ele? Não pode se desculpar, porque imprevisto não é todo dia. Bateu o carro, eu não cheguei na academia, é um imprevisto, mas não vai bater todo dia. E se for todo dia, a sua estratégia está errada. Você tem que mudar o horário, né? Então, eu tenho uma vida muito corrida e eu tô falando por conta da minha vida. É absurda a quantidade de coisas que eu faço e cabe. E cabe, né? E cabe com os imprevistos, porque eu olhei para as coisas que não estavam dando certo e vou arrumando, tá? Então, tá tendo imprevisto demais, tô pegando trânsito demais, não tô chegando, então esse horário não é bom, olha de novo. Não tem que tirar nada quando não tá dando ali? Depende, né? Quando tem muito imprevisto, será que não é porque tem muita coisa num dia só? Então, tudo depende de cada pessoa, né? Eu vou ver o que... Tem que questionar, né? A gente sabe, tem um monte de coisa, assim. Eu falando de como a academia para mim é uma coisa importante, a gente estava até falando sobre menopausa e tudo mais, mas eu acredito na musculatura para a gente ter saúde física e mental, enfim. Então, para mim é um negócio inegociável. Sim, isso a ciência comprova, né? Exato. E para mim é inegociável porque é saúde. Diminui chance de depressão, de ansiedade, de Alzheimer, de demência, e é o que a nossa população está sofrendo, de obesidade. Então, assim, é um negócio negociável. Se é inegociável, e vou te falar, o pessoal fala, eu tô cheia de imprevisto. Eu pego todo mundo que está aqui e falo assim, abre seu celular agora e vamos entrar em quanto tempo você gasta na internet por dia. Isso é imprevisto. Você gasta 2 horas no mínimo. Né? E hoje em dia até o telefone mostra, né? Aonde você está gastando então mais você tempo. fala, eu não tenho tempo, mas gastou 2 horas. Quem está gastando pouco está gastando 2. Mas aí eu pergunto para você, será que essa pessoa está gastando ou ela está ali também, ela precisa de um momento que ela não vai pensar em nada? Bom, aí já entrei pra psicologia, né? Sim, mas o que eu vou mostrar para ela é que se ela quer não pensar em nada, a rede social não é o lugar para isso. Sabe por quê? Por quê? Quando você estava lá no cinema e aparecia uma imagem rápida da Coca-Cola de segundos e daqui a pouco você não sabia por que você estava tomando Coca-Cola, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de informação que você está recebendo aqui. Você está lá navegando no seu tempo, lá, não estou fazendo nada. Não está fazendo nada? Você não sabe qual é o impacto que isso está tendo na sua vida. O que a gente sabe hoje? Tem muito mais gente deprimida, ansiosa, todo mundo pondo filtro, depois você olha no espelho e não gosta sem filtro. E então, precisa ver se você realmente está usando isso como um descanso ou analisar o que isso está fazendo na sua vida. Você segue gente que te inspira ou gente que você olha e fica desejando ser que nem ela e se sente uma porcaria depois? Então, se a pessoa me comprovar, ela estiver bem, saúde mental ok, e que ela fica 2 horas na internet e está fazendo bem para ela, legal. Né? Mas não é a história que eu tenho visto, nem comigo. Que é interessante, né? As pessoas não percebem que a internet, ela manipula, os meios, né? Eles manipulam, né, a vida da gente. Porque a gente, às vezes, eu mesmo, né? Vou dar um exemplo. Às vezes eu falo, atendi muito paciente, quero pensar em nada. Aí vou lá para a rede social. Só que vem um monte de informação ali, né? E a gente vai entrando naquilo ali e realmente a gente esquece do que a gente estava fazendo, o que queria e entra naquele mundo, A gente né? entra e tem dificuldade de sair. É tão bom que a Tem gente dificuldade, faz. Porque a gente sabe que prazeroso. Não dá. Ele é prazeroso, ele rouba muito nosso tempo, ele rouba nosso tempo de sono. De sono principalmente. Nossa, esses dias eram 8 horas da noite. E eu não tinha nada para fazer. Eu falei, não acredito, não tenho nada para fazer. Vou assistir um podcast, né? Aí assisti um podcast de uma filósofa, fiquei lá anotando. Já inventei coisa para fazer, concorda? Sim. Tá bom, mas tá bom. Fiquei 1 hora e meia. Mas isso é uma coisa prazerosa, né? Que você prazerosa. gosta. Sim, eu gosto. Mas eu meio que trabalho o dia inteiro com psicologia. Por que eu fui estudar às 8 da noite?
Então, já era uma coisa meio obsessiva, não precisava, eu podia não fazer nada. Não fazer nada, eu tenho 2 filhas, né? Sim. Uma de 12, né? Uma grande Provavelmente oportunidade, elas né? estavam na internet. Provavelmente elas não queriam minha atenção também. E aí eu fiz aquilo. Aí eu saí daqui, sei lá, tomei banho. Eu sei que eu fui dormir quase meia-noite. Sabe por quê? Porque eu tava com o celular na mão. Eu falei, não acredito que eu tô celular é indo uma dormir. máquina, né? Que a gente... antigamente era computador e hoje a gente carrega na mão, né? A nossa vida. Aí tem coisa pra vir aí, viu? Eu assisti uma entrevista do Yuval, que é o que escreveu o livro Sapiens, né? Um grande historiador. E a conversa dele era com o Mustafa, que é um grande empresário, tipo Steve Jobs, né? Uma pessoa dentro da tecnologia, assim, que vai ser um revolucionário do que vai acontecer na tecnologia, né? Nos próximos 5 anos. E essa entrevista, muito interessante, o Mustafa diz que a gente, daqui 5 anos, vai ter dentro do nosso bolso ele chama de assistente pessoal. Sabe o ChatGPT? O ChatGPT? Sim, sim. O ChatGPT, hoje, ele é uma tecnologia que a gente recebeu e falou, que legal. Não é que legal. É muito bom. Muito legal. Eu sei que é. É muito bom. Tu joga ali aqueles tópicos e... Ele cria um negócio, né? Falava-se que nenhuma máquina ia substituir o homem porque o homem cria. E a máquina nunca ia criar, eles são dados que ficam se organizando, como até hoje, né? O computador sempre foi um organizador, o Google é um organizador, você pede uma coisa, ele lista, que nem uma biblioteca. Exato. Mas o ChatGPT, ele cria um negócio. Eu tenho 22 anos de formada, sou psicóloga. Ele conta uma história, né? Parece que ele tem um processo ali mental. Exato, parece um assistente. Parece um assistente. Só que isso vai melhorar muito. E ele vai melhorar a ponto de que ele vai fazer coisas por nós. Por exemplo, ele pode marcar um médico para você. Porque ele vai olhar a sua agenda. Ele vai ser tipo um robô, tá? Ele vai olhar a sua agenda e você precisa ir no gineco, você fala, sei lá que nome que você vai dar pro negócio. Eu preciso ir no meu médico. Ele sabe mais da sua agenda que você, porque, diga-se de passagem, né, a gente se perde na nossa vida. Ele vai falar, olha, sexta-feira às 4 é um horário que você costuma ir bem. Ele vai entrar em contato com o robô da sua médica, vai agendar e vai trazer para você. Ele falou que vai ter negociações, do tipo, alguém quer contratar você para a empresa, não precisa conversar com você, pode conversar primeiro com o seu assistente, sabe tudo sobre você. E aí, se fizer o perfil, aí pode ser que fale com você depois. Ou seja, é uma mini Karina, né? Sim. Melhor do que eu até, porque eu perco minhas memórias e ele não. Agora, Karina, você entrou numa parte que eu gosto de discutir com quem está do outro lado, porque eu tenho a minha ideia de inteligência artificial, né? Mas vocês, cientistas, vou chamar vocês de cientistas porque vocês comprovam através da ciência, né? E assim... a filosofia, a psicanálise, ela já pensa de uma outra forma. Você não acha, eu quero o teu ponto de vista, que essa inteligência artificial, ela futuramente, ela não vai deixar muitos humanos com mais doenças? Por exemplo, o Alzheimer, né? Porque a gente pensa, a gente desenvolve, e aí essa inteligência artificial, ela vai pensar pela gente. O que você fala e pensa sobre isso? Queria ouvir a tua opinião. Tá, vou falar de opinião pessoal mesmo, isso, tá? Eu acho que a tecnologia, eu gosto da tecnologia, mas ela sempre vai trazer malefício. Então vai sempre ter uma lista de benefício e uma lista de malefício, e a gente já está vendo isso. Já está vendo. Crianças com dificuldade na comunicação, crianças que vivem no mundo virtual, não conseguem sair de lá, né? Bullying virtual, assim, é super perigoso, mas ao mesmo tempo... Até a entrevistadora falou com o Mustafa, né? Você não tem medo? Ele falou, né? Porque ele vai ser o cara que vai trazer. Sim. E aí ela falou, você não tem medo dessa responsabilidade? Ele falou, mas se não for eu, vai ser alguém? Porque é uma questão de que a tecnologia está indo por esse caminho. E ele não falou, tem como voltar atrás mais. Não tem como, Então, desde que... Eu acho, assim, desde
do comecinho da Revolução Industrial que tem acontecido com o ser humano, se a gente for ver do ponto de vista psicológico. Você acha que o ser humano, a Revolução Industrial me veio a evolução humana. Você acha que o ser humano está evoluindo ou não? Então, tudo depende do ponto de vista, né? Por isso que é uma ótima discussão com quem tem pontos de vista diferentes, né? Porque... Assim, vamos pensar. Primeira crítica que eu tenho. Antes da Revolução Industrial, né, quando a gente pensa mais naqueles pequenos comércios, sim, a gente sabe historicamente que uma pessoa que fazia sapato era porque o pai fazia sapato, então... Sim. Mas a gente tem também uma visão romântica da época, era uma a gente não sabe. Porque pode ser que a filha não quisesse fazer sapato. Sim, e ela fez porque tinha que fazer, então, assim, obrigada. Tudo. Mas vamos pegar a visão romântica, que é o que é vendido. Sim. E aí a pessoa tinha aquele negócio da família, ela tinha o tempo de acordar, o tempo de trabalhar, o tempo de descansar, poucas coisas para se fazer, né? Enfim, quando a gente pega a Revolução Industrial, né, que sai lá do campo, vai para a cidade, faz um trabalho que não tem nada a ver. Eu lembro do filme que Os Tempos Modernos, né, que o Charlie Chaplin fica fazendo um trabalho alienante, né? Que aquilo não faz sentido para ele, é apertar a porca de uma, sei lá, de uma televisão, e aquilo não faz sentido nenhum para a pessoa. Vamos agora para o ano 2024. Há um tempo atrás eu entrei numa empresa de pneu para dar uma palestra, né? E aí tinha um monte de menininha sentada para assistir, que eram as estagiárias, né? Eu estava fazendo um programa de desenvolvimento. Quando eu olhei para aquelas meninas, eu pensei, será que elas queriam estar trabalhando com pneu? Eu pensava, qual setor? Da borracha, não sei das onde, sabe? Aí eu pensava, ai, Revolução Industrial, coitada, ela pegou o emprego que deu, ela mandou o currículo e quem aceitou primeiro você dá graças a Deus, não é? Porque ainda você dá graças a Deus e o pai fala, nossa, olha, uma empresa de nome, parabéns. E aí ela faz uma carreira com um produto que ela não queria, trabalhar onde ela não queria, mas tem dinheiro, né? E eu acho isso triste. Você está falando aí a gente já pode partir para o capitalismo, né? Para a parte econômica. É mais cultural isso, né? Então, pelo que você está falando, se a pessoa tem uma classe mais inferior, né? Ela não evoluiu. Ela está lá na época industrial. Mais provável. Infelizmente. Porque a gente sabe que tem mais... porque quem tem mais dinheiro tem mais escolha. Tem mais acesso, né? E essas pessoas que não têm acesso, elas não vão evoluir, né? Infelizmente. Hoje a gente tem um caminho de... Eu sempre dou uma pitada de positivismo, né? Porque eu acho que é assim que eu olho para a vida, tá? Mas isso é bem meu. Hoje eu vejo o empreendedorismo como uma possibilidade. Então... eu ajudo muito os meus pacientes a criarem as coisas, sabe? Então, você trabalha numa coisa que você odeia. Tô fazendo isso com uma paciente agora até. Ela não gosta do que ela trabalha, ela treme para pensar para ir trabalhar, mas ela não pode sair, porque ela precisa daquele dinheiro. Então, a gente começou a construir o que ela gosta. E aí, a gente construiu um plano de negócio do que ela gosta. E agora ela precisa fazer esse plano funcionar né, porque precisa fazer várias perguntas. Quanto de dinheiro que você tem que ganhar para pagar suas contas? Não pode migrar só porque você decidiu. O seu aluguel vai bater na porta. Você está fazendo o que você ama, mas aqui chegou o aluguel. Então, o empreendedorismo, ele deu essa possibilidade de você criar um negócio... Fazer o que você ama, né? Eu fiz isso, né? Teve uma época que a psicologia hospitalar, que eu amava, não pagava minha conta. E eu estava com 2 filhas. O meu salário pagava uma escola. Sim. E é lindo, né? Trabalhar com o que você ama. Só que não pagava minha conta, entendeu? Eu dava aula em faculdade e ganhava mal. Psicologia hospitalar não ganhava bem, ganhava mal. Pro que eu queria. Para a escola que eu queria dar para minha filha. Para as minhas filhas. E atendi um pouco no consultório porque não sobrava muito tempo. Então... eu tive que trabalhar com outra coisa, eu tive que empreender no meio do caminho para ganhar dinheiro, somei as duas coisas, foi bem difícil. Você não acha que empreender já estava na tua veia? Porque lá de trás você já vem empreendendo, né? Porque eu diria assim, dentro da minha
do meu ponto de vista, né, até de como eu penso, eu vejo que da forma que você veio, você vai vindo atrás de desejos, que é o que move a gente, né? Dentro da psicanálise, sim. Eu digo que o que move a gente são desejos, sejam eles bons, ruins, mas a gente precisa ter para ir, né? E você vai sempre descobrindo né? E nisso você vai evoluindo do seu jeito, fazendo o que ama, né? Porque se você pensar, você está desde o início fazendo o que você ama. É verdade. E a gente sabe que não é todo mundo que consegue empreender, né? Que precisa de uma certa coragem, né? Que você falou, eu tive muito medo. O medo é isso, né? O medo, ele faz com que você vá, né? E assim... Pode paralisar, né? Pode paralisar, mas o seu medo, ele te desafiava, né? Porque eu fico criando estratégias. Exato, as suas então, estratégias... sempre... A palavra, acho que na minha vida, não é coragem, é estratégia. Para fazer aquilo que eu quero fazer. Em tudo. Então, quando eu fui empreender, eu não deixei a psicologia. Sim. Aí, quando eu estava ganhando bem aqui, é tudo assim, eu espero uma coisa me dar segura. Sabe assim, tem gente que fala, põe o pé que Deus põe... O meu assim, não, põe o 15 aí que depois eu ponho o pé, sabe? É um jeito que onde a minha coragem fica melhor, né? Eu preciso ter alguma coisa certa. Segurança? Sim, até porque tem filha, tudo, tem coisa para pagar, né? Sim. Porque a segurança é isso, né? Peraí, não deu certo aqui, eu tenho que... Tem essa estratégia, né? Eu não consigo viver na ideia de que, vou tentar. Sim. Aí se não der. A sua cabeça é estratégica, né? Ela vem, assim, sempre criando alguma coisa. Por isso que quando você falou de empreendedorismo, eu perguntei, será que não está na tua veia? Provável, mas aí se a pessoa passa na minha vida, ela dançou. Porque eu vou criar me traz um problema que eu vou pensar na solução. Tu já olha a solução, eu acho, sempre. Né? Você nunca vê o problema ali feito, né? Não curto muito. Tem problemas que são problemas que não tem solução, né? Assim, tipo, tem forma de lidar com aquilo, sempre tem uma forma melhor de lidar, mas tem coisa que, por exemplo, vou falar um problema que várias mulheres sofrem. A solidão. Ela chegou lá em determinada idade, namorou, não namorou, não deu certo com ninguém, não casou, não teve filho, uma idade que está batendo na porta depressa por conta biológica, né? Então começa a se assustar, fala, meu Deus, eu tenho 35, não conheci ninguém, ou 38. Não vai dar tempo de ter filho, de conhecer. E meio que vai começar a namorar, e vai que não é a pessoa, já perdeu mais 3 anos. É um certo desespero real. É uma cobrança, ali. né? Da mulher. Mas aí, antes eu achava que era só uma cobrança meio até social, né? Que pode ser. Mas de qualquer forma, é tão universal esse universal, não digo que são todas, tá? Mas é tão comum, vamos falar essa palavra, né? Eu atendo tantas mulheres com essa mesma dor, mesmo que tenha sido uma imposição social, hoje é delas, né? Tanto faz da fonte. E assim, solidão. Karina, tá bom, eu vou pra academia, eu fico bonita, mas pra quê? A pergunta é pra quê? Tudo bem, tô falando com paciente deprimida, tá? Né? Sim. Mas tem uma pergunta ali, sabe? Pra quê? Por quê, né? Pra também. Quem? Por quem? Né? Por quem? Eu volto pra minha casa e eu tô sozinha. Então, que legal, tô bem com o meu corpo, legal, tô me alimentando bem, mas assim, eu vou fazer uma viagem, não tem com quem compartilhar, é uma dor. Tá bom, vamos criar estratégia, viajam todas as mulheres solteiras juntas, vamos fazer uma amizade e agora vai todo... Tá bom. Não resolveu o problema principal, que é o que ela queria. Eu queria constituir uma família e não constituiu, ponto. É uma escolha, né? Foi uma escolha dela, talvez, lá atrás, né? Às vezes não dá certo, né? Também, né? Porque eu sempre falo, né? Sei lá, o nível das mulheres que eu atendo de cognição e tudo, são pessoas meio exigentes mesmo, tá? E aí eu falo, casar é fácil, arranjar emprego é fácil.
Agora, casar com uma pessoa que é o modelo de pessoa que você gostaria é sempre mais difícil, porque você já ticou um monte de coisa, não é? Só se você colocar, quero que me respeite, já caiu 50% da galera. Não estou falando de traição, estou falando de respeito, porque a galera não está respeitando nada, é só abrir a rede social e ver que a sua opinião ninguém respeita. Respeito no sentido até de te aceitar, né? Te doar também, né? O que você dá e a troca. Troca, não é? Troca. Não se vê muito isso, né? Não, é uma porradaria, né? A minha opinião. Se você tiver a minha opinião, a gente é amigo. Mas se você tiver outra opinião, você tá errado. Que nem eu falei agora, é bom ter opiniões diferentes para se discutir, né? Isso. Porque é isso que faz uma conversa, são opiniões diferentes. Se os dois pensam iguais, alguma coisa tem de errado ali, né? Mas parece que a gente não pode mais discordar de ninguém, né? Então, e aí, não é verdade? Se você quiser um parceiro ou uma parceira que respeite a sua opinião, que tenha diálogo com você, você já tirou 50% da população. É como se as pessoas tivessem que ser submissas à outra, né? Um manda, o outro obedece, né? Ainda é assim, né? Sim, bastante. Você vê que não evoluiu. O ser humano, ele não evoluiu, né? Em algum aspecto psicológico, neurológico. Social. Social, né? Exato. Então, quando elas começam a escrever, né, ou pensar comigo o que elas querem para a vida dela, e não acho que estão exigindo muito. Não, é o mínimo, né, o básico. É o mínimo, mas o mínimo é ponta da pirâmide ali, é um pedacinho desse tamanho de pessoas que, sabe, que te respeitam, que, sei lá, né, qualquer atributo que a pessoa queira, porque se é moreno, se é loiro, isso aí é o menos importante, né? Mas você acha que isso é educação ou isso que está sendo... como está sendo feito? Eu não sei, é uma mistura de coisas, né? Por exemplo, quando você está com 35 anos ou 38, você não está na pegada de ficar indo embalada para procurar alguém. Sim. Isso é uma realidade, tá? Aí tem homens com 50 que tá nessa fase ainda. Se eu fosse uma solteira, eu tava perdida, porque você tá cansada no final de semana, sabe? Eu ia querer um bom papo, não uma balada. Mas um bom papo onde? Né? Vamos pensar, um bom papo onde? Onde encontro? Com as minhas amigas. Então, se eu vou sair com as minhas amigas, eu ia querer um restaurante, não ia querer uma balada. Se eu vou no restaurante, eu já fechei a porta para conhecer alguém. E eu vejo elas falando sobre isso. Tipo, eu quero conversar, eu não quero ir na balada beber pra ficar olhando pra ver se alguém chega. Aí, uma hora elas cedem e vão pro aplicativo. Aí quando chega no aplicativo, manda foto, manda não sei o quê. E aí vem uma coisa meio invasiva, né? Como eu falei, respeito. Parece uma vitrine, né? É uma vitrine, E aí vem umas coisas que eu tô falando elas, porque eu ouço muito isso, tá? Durante a semana, tipo, dá preguiça até de ver a mensagem da pessoa, né? Por que tá acontecendo? Você não perguntou. Eu, sinceramente, eu teria que ficar, sei lá, pensando muito aqui de abrir falta de respeito mesmo. A gente tá num mundo que a gente aprendeu a ter prazer rápido, então... Ou a gente precisa ter prazer. Porque eu penso que essas pessoas, elas sempre estão indo atrás de prazeres. É como se precisasse, é uma necessidade ter prazer. É uma necessidade ser feliz, né? Porque a gente tem altos e baixos, a gente não tem que ser feliz sempre, né? A gente tem que se permitir também ter uma falta, né? Sim. Faltou, não sou feliz. E lidar com aquilo. Porque isso é começar a aprender a viver, né? Eu acho que as pessoas hoje, elas têm medo de não ser felizes. Então, elas estão desesperadas. Elas não conseguem lidar com aquela falta, com a falta do desejo, né? Então, aí acaba nesse lugar, né? Tudo tem que ser feliz, tem que ser perfeito, tem que ter alegria. E acaba que ela não está percebendo o que está fazendo com ela própria, né? Eu postei ontem um Reel sobre a diferença de prazer e felicidade, né? E na nossa sociedade, se a gente for pensar, não tanto na nossa geração, tá? Até nos nossos filhos, tá?
A gente era uma sociedade que até tem um autor sul-coreano que fala que nós éramos uma sociedade da obediência. Sim. E aí, quando nós éramos pequenas, íamos para a escola, tinha que respeitar o mais velho, tinha hora para as coisas, para mim tinha hora para dormir. A televisão... De chegar em casa, tinha musiquinha para você ir dormir na TV, do tipo, acabou a programação infantil, tchau, vai para cama. Censura, então tinha hora para as coisas, tá? Não tô falando que a nossa época era perfeita, mas era uma sociedade da obrigação. Era uma sociedade que funcionava, vamos dizer assim. Era. E aí você queria a sua Barbie, você ia ganhar lá no Natal, porque ela era cara. Então você tinha que esperar um ano inteiro, né? Para ganhar. Você tinha uma, você não tinha 30. E então, você quer um tênis, e aí o tênis vinha dos Estados Unidos, demorava para chegar no Brasil, e aquela coisa toda. Muitos que estão escutando a gente nem imaginam. Nem sabe o que é isso. Né? O perfume que você queria não tinha no Brasil. E eu tô falando que eu tinha ainda um privilégio de viajar, né? Eu fui viajar com 15 anos a primeira vez para fora, sabe? Mas já foi um privilégio perto da nossa sociedade. Sim. Mas foi com 15. Conheci a Disney com 15. E foi nova até, pensando. Então, quando meus pais compraram a Disney para mim, era um negócio assim do tipo, uau, né? Aí tá bom. Você pega nossas filhas, o que ela quer comer na hora. Eu lembro do aniversário da minha filha de 3, 4 anos, que ela ganhou umas 15 Barbies. Caramba. É um negócio que você nem sabe quem deu, e você nem valoriza. É descartável, é mais barato, né? Tudo é mais barato, tudo que você quer tem. A festa é sinônimo de presente, né? Se você vai lá, tem que comprar um presente, né? Tem que comprar presente, não espera a data, tudo... Então, a gente aprendeu, e assim, teve toda uma mudança na educação, porque... Falou-se demais que a culpa dos traumas das crianças eram dos pais, então os pais ficaram medrosos, começaram... Teve uma mudança legal, mas teve uma mudança negativa. Parece que tem uma autoridade acima dos pais, né? Que, se você me bater, tem quem me defenda. Exato, né? Você então, não pode... Isso influencia na educação, né? Alguém acima do pai e da mãe, né? Alguém acima do pai... E os pais com muito medo. Com muito medo. Com muito medo de traumatizar, então o não é mais difícil. A gente não está fazendo uma crítica, a gente está mostrando, né? É uma crítica, assim, para mostrar a diferença. É uma diferença, constatação. Estamos fazendo uma constatação. Que eu vivi, eu tenho minhas filhas, então... A imposição do não é tudo pensado, como fazer, abaixa, fala na altura, não precisa gritar, né? E é uma diferença. Pontos positivos, vários. E para os pais assim, é difícil até educar os filhos hoje, né? Porque nem sabe. Peraí, ora eu vou fazer como eu era comigo, ou vou fazer agora como que é. E eu acho que é aí que entra as redes sociais, né? Que ali parece que ensina como os jovens, as crianças têm que ser, né? Sim, e tem sempre um jeito perfeito, né? Porque ninguém vai ensinar nada do que... E aí eu acho, aí vem a sociedade, que é o que esse sul-coreano fala, que é a sociedade que transformou da sociedade da obediência, onde seu pai dizia, entre como office boy na empresa e trabalhe para você ser presidente. Entrar e sair dali, né? Fique lá tantos anos e faça direito que você sobe. Era isso, faça direito. Hoje, a sociedade, eu apoio, né, essa ideia desse filósofo, é uma sociedade que ele chama do desempenho, porque por trás de nós, a gente ainda pegou essa fase, mas mais os nossos filhos, mas a gente adulto pegou muito, que é você pode tudo. O que você pode pensar, você pode realizar. Yes, you can. A frase por trás, né, a mulher poderosa, então você pode empreender e fazer seu próprio negócio. Só que e aí você entra lá na livraria e os livros são todos, perdão da palavra, seja foda, como ter uma comunicação eficaz, como ser o melhor líder. E aí você começa a consumir, e você nunca é aquela pessoa, né? Porque não tem como você ser tudo aquilo que vendem, né? Como ser persuasivo, como ganhar 7 dígitos. Como se tivesse aquela receita ali, né? E tem receita para tudo, né?
Te vendem tudo. Você quer ser milionário? Faz não sei quantos dígitos em 7 dias com vendas de infoproduto? Você pode. Basta isso. E aí, a gente entra num boom de autocobrança louco, né? E aí que vem a competitividade, né? Porque antes, talvez tivesse competitividade, mas todo mundo sabia onde queria chegar, né? Hoje as pessoas, elas nem sabem se querem aquilo. É sempre ali, o sucesso, né? É o sucesso. Mas o que é o sucesso, é a né? felicidade. Porque nunca chega, né? Porque quando você chegou lá, você já acha que não é mais lá, né? Você tá sempre empurrando. Você falou que postou a diferença de felicidade e prazer, né? Você quer falar um pouquinho? Eu pus um pouco de que prazer é uma coisa momentânea, que a gente consegue com usos de substâncias, né? Então as pessoas conseguem prazer com álcool, com cocaína, com heroína, e felicidade você não vai conquistar com nenhum tipo de substância, né? Um bolo de chocolate, a sua comida, né? Então as pessoas sentam para comer como se aquilo fosse a super felicidade. É importante a gente lembrar que aquilo lá não é felicidade, aquilo é prazer, né? E aí a gente está se perdendo um pouco do que é essa diferença. A felicidade é estar na mesa com seus amigos, prazer é comer o que você está comendo, né? Porque prazer é meio solitário, a felicidade é mais social. Prazer é solitário. Vou aprofundar isso. Prazer ele pode ser social também, né? Pode ser em dupla, você pode ter prazer. Eu poderia falar que prazer é subjetivo, né? Cada um tem o seu prazer. Mas a felicidade também é subjetiva, né? E a gente não vai definir, mas a pergunta melhor é assim, você é feliz? Se a pessoa falar que ela sabe o que é felicidade, não precisa ser a mesma que a minha, mas você é feliz? Nota, de 0 a 10, quando você acha que você é feliz? Se ela falar 8, é 8. Para o conceito dela de felicidade. A minha preocupação em mostrar a diferença do prazer é que eu acho que a gente está confundindo, fazendo uma vida cheia de pequenos prazeres, achando que esses prazeres são felicidade. Né? E aí chega lá na frente, acontece o que acontece com as mulheres do seu consultório, né? O que eu fiz lá, né? Tantos prazeres, e hoje eu não sou feliz, né? Sim. Talvez seja essa a resposta aí para essas mulheres, né? Pode ser. Ou também tem aquela questão da busca do sucesso profissional, e aí você deixa tudo de lado para buscar o seu sucesso profissional. Aconteceu, teve uma época, né, que as mulheres estavam, primeiro eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer profissionalmente, depois... filho nada disso, primeiro eu preciso... E as respostas estão vindo agora, talvez, né, de alguma geração aí. Cada um tem sua história, né? Mas assim, olhando, tem muita gente que... e teve outra coisa muito importante que é positiva, mas que o resultado é o mesmo, negativo, é que elas sabem que não precisam se submeter às coisas que se submetia antes. Sim. Então, antes casava porque era normal ser, né, subjugada, fazer o que o homem queria, aceitar as condições dele, você não vai trabalhar, vai ficar em casa. E a hora que ela se empodera, ela fala, não, meu bem, eu vou sim fazer. E então, era mais fácil. Os nossos avós ficaram casados a vida inteira, mas a que custo, né? Então, tem tanta coisa, né? Não dá para ter uma única explicação. E tudo tem um preço, né? Toda escolha tem um preço, né? Se você escolhe ser essa mulher independente, você vai pagar alto, né? Tem. E aí, sempre a gente tem o foco no que perdeu. A tendência é sempre, nunca olhar o que eu ganhei com isso, né? Pô, ganhou uma puta experiência, às vezes é uma mulher de sucesso. Exato. E não consegue nunca enxergar o que ela se tornou, né? Porque se tivesse casada, reclamaria da vida profissional, né? Poxa, eu devia ter... E a ideia é isso, né? A gente tem uma tendência a focar no que não conquistou. Isso é o cérebro, né? O funcionamento do cérebro. E o que é postado aqui? Só coisas boas. Só coisa boa, né? Só o prato verdinho. Ninguém posta o McDonald's, né? Só a academia. Ninguém posta o sofazão. Verdade. Eu tô aqui, faltei na academia porque eu tô com preguiça. Ninguém posta. Só posta um pago, tá pago.
né? Tá E aí você tá em casa e fala, meu Deus, essa pessoa come bem, se exercita, tem família, viaja, tem trabalho. Meu, o que eu fiz da minha vida, né? É verdade. Eu sempre falo, eu queria que tivesse uma rede social que chamasse, sei lá, Mortadela, onde você posta a realidade, a gente ia ser mais feliz de descobrir que a sua dor é igual a do outro. Lembrei de novo, a minha filha de 12 anos veio me contar ontem que ela foi apresentar um trabalho na escola e que ela odeia ir pra frente da sala de aula, que ela fica muito nervosa, que ela treme, que não sei o quê. Daí ela falou, mamãe, eu vou te contar uma história que é nota 0 pra mim. Eu fui lá pra frente da sala e não consegui falar, virei pra minha professora e falei, estou muito nervosa e posso fazer a apresentação pra você? A professora ficou com dó e deixou. E ela fez a apresentação, ela falou, mamãe, nota 0 pra mim, não, querendo dizer, eu não enfrentei, tá? É ela. Daí ela me contou a segunda história, que foi assim, mamãe, aí agora eu vou te contar uma que é nota 1. Aí ela falou, tive que apresentar, eu tava muito nervosa, tava tremendo, e aí eu falei, comecei a falar e sumiu minha voz, aí eu falei, calma. Falou pra sala, eu tô nervosa. Aí eu falei mais um pouquinho, aí eu fiquei nervosa, eu falei, calma, eu tô nervosa. Mas assim, ela falou, eu consegui falar pra sala, né? Engraçado, né? Ela aceitou, né? Que as pessoas poderiam vê-la daquela forma, falhando, né? Eu tô nervosa, eu falho, né? Eu acho que ela não deu nota alta porque ela tentou vencer ainda sem pensar isso. Aí foi que eu falei, filha, posso te falar uma coisa? Eu acho que tem uma estratégia que vai te ajudar. A próxima vez que você estiver nervosa, não precisa esconder seu nervosismo. Pode falar pra todo mundo. Pessoal, eu tô nervosa. Fala, tô tremendo, tal, mas vou tentar dar meu melhor. Sabe o que vai acontecer, filha? Várias pessoas, você vai fazer bem pra muitas pessoas que também sentem isso e que acham que tem que esconder. Então você vai fazer bem pra você, porque é como se estivesse falando, pessoal, não esperem nada, porque eu tô muito nervosa. E se sair, lucro, né? E vai ser bom pra eles que eles têm essa mesma dificuldade. Alguns, né, têm essa mesma dificuldade e tal. E não vão julgar, né? Já fala, né? O que acontece é que a pessoa pensa, eu não posso estar nervosa, eu não posso gaguejar, eu não posso tremer. É mais ou menos assim, tô nervosa então, não me julguem. Isso. Né? É mais ou menos Foi isso. por isso que eu pensei no carro, que eu falei que eu punha, a gente quebrou. Eu sempre fiz isso com as minhas coisas. O inglês, por exemplo, né? Eu não tenho fluência. E, como você já viu, eu me cobro. E aí, o que eu faço? Quando eu vou para um lugar que eu tenho que falar inglês, eu já falo para a pessoa, olha, eu não falo inglês. Já fala antes, né? Aí, sabe por que eu falo que eu não falo? Porque eu falo. Então, eu zerei a nota, entendeu? Eu falo, ó, não falo. Vou fazer um esforço. Quando ele vê que tá saindo, ele fala, mas você fala. Você surpreende, né? Aí eu surpreendo, porque eu falei que eu sou nota 0, se eu fui 5, ele acha que tá bom. Agora, se eu já chegando... É uma estratégia. Faço isso com tudo. Nossa, a estratégia é ótima, assim, as pessoas não vão criar expectativa sobre você, Isso. né? Você Eu que vai acho. Eu fiz isso no meu casamento, eu não tinha dinheiro para festão. Não tinha, ela é lá psicóloga hospitalar, né? Aí eu cheguei para todos os convidados, eu dei o convite e falei, olha, eu não vou fazer festa, eu só vou fazer uma reunião. Era tipo um brinde, vou fazer um brinde. Para todo mundo que eu falei que era um brinde. Na verdade, era um coquetel sem jantar. Mas eu não queria que ninguém achasse que era uma festa, porque ela ia esperar um jantar que não ia ter, entendeu? Isso pode chamar de humildade? Não sei. Ou o inverso, né? Não, porque eu não queria surpreender, assim, do tipo, eu só queria que as pessoas não esperassem um negócio e não ia ter. Porque, eu não sei, tem gente que não me conhece. Por exemplo, tem gente que me conhece hoje, tá? Vamos dizer, tem gente que me conhece do Instagram e espera demais. Eu não gosto. Eu não gosto que espere demais. Tipo, a gente vive as mesmas coisas, as mesmas dificuldades. Baixa a bola. E aí você nomeia, né? A tua estratégia é essa. Você nomeia, baixa ali da régua. Isso. Tamo junto. A minha ideia é assim, tamo junto, tá? Tamo junto. Somos iguais.
Ou não espero, não gosto que fique esperando demais de mim, porque eu prefiro esforçar para surpreender e você ficar feliz do que você se frustrar porque que você queria mais de mim, eu não vou te dar. Gostei, aprendi bastante hoje aqui com você. Pena que terminou, né? Mas adorei o papo. Obrigada, Nossa, prazer te conhecer também. aprendi bastante assim com você e eu quero você de novo para falar sobre a menopausa, né? Que eu acho que a gente tem muita troca aí também. Vamos. Quando você terminar de ler seu livro, se eu não deprimir, eu venho contar. Ou venho aqui deprimida, você trata de mim, tá bom? Bacana. Prazer, obrigada. Prazer foi meu, Karina, adorei. E quem quiser já vai estar disponível no YouTube. É só se inscrever e deixar o like.